pessoal, tudo bem? Vamos aqui em meia hora falar da história da filosofia do direito ocidental. Não é uma tarefa fácil, mas vamos lá. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que seja bom para vocês. Hein? Então vamos lá. Primeira figura que a gente vai tratar aqui, obviamente, é a filosofia do direito em Platão. E eu quero já dizer uma coisa. Platão já foi cobrado no exame de ordem 3 edições ou 2 atrás, não me recordo bem. Está no nosso livro aqui do Supremo, muitas falas sobre o Platão, mas a primeira coisa e a mais importante é entender esse conceito de dar a cada um o que é seu. Mas esse conceito platônico, dar a cada um o que é seu, não é distribuição de bens, é um conceito político, tá? Os gregos todos pensavam numa dimensão de polis ou política, que é a dimensão da cidade. Então, lá o Platão, na hora que ele está escrevendo na sua república, como seria uma cidade ideal, ele vai distribuindo as pessoas de acordo com as necessidades da cidade, para que a cidade se torne perfeita. Então, quer dizer, as pessoas movidas pelos desejos é o povo, as movidas pela coragem são os guerreiros e as movidas pela razão são os filósofos. Então, como que uma cidade se torna justa? Dando a cada um o que é seu, de acordo com a sua característica. Por isso, trata-se de um conceito político de justiça, que significa uma justiça feita à natureza de cada ser humano. Ou seja, quando cada ser humano estiver realizando a finalidade para a qual ele existe, a cidade será uma cidade justa. Então, o conceito de justiça platônico é um conceito político. Essa é a primeira questão. Depois, o Aristóteles, que é um sujeito que foi discípulo de Platão, ele já é um cara com o pé mais no chão, diferente do Platão, que quer construir uma cidade ideal. A noção do Aristóteles é uma noção importante, e esse termo aqui, que também já caiu, um pensamento teleológico, significa telos mais logos, que é a razão que busca uma finalidade. Então o Aristóteles vai dizer o seguinte, que as pessoas se tornam boas a partir do momento em que elas vão diuturnamente tendo atitudes boas, e elas se tornam más a partir do momento que elas vão diuturnamente tendo atitudes más. Então, o hábito e a prudência é que vão levar o ser humano ao equilíbrio. O hábito, a prudência que levam ao equilíbrio vão se encontrar no meio termo, que é a noção de justiça para Aristóteles. Por isso, ele vai dizer, e também, como ele é um grego, ele vai dizer que o homem é um zoon politikon, ou seja, um animal político. Então, só é possível ao ser humano alcançar a justiça e a felicidade dentro da cidade quando ele exerce a sua função. Então ele está muito próximo do Platão nessa noção aí, tá? Tanto tem uma frase do Aristóteles que é assim, fora da cidade existem apenas bestas ou deuses, porque é só dentro da cidade que o homem consegue realizar a sua finalidade ou a finalidade para a qual ele existe. E depois a gente tem uma distinção importante, que é a justiça distributiva e corretiva. O que é a justiça distributiva? Veja bem, a justiça distributiva é entregar os objetos às pessoas determinadas. Ou seja, se eu tenho uma cítara, e esse é o exemplo que ele dá, se eu tenho um violão, alguma coisa, eu tenho que entregar esse violão para a melhor pessoa que toque o violão, para que esse objeto alcance a sua finalidade, ou a finalidade mais perfeita. Então, distribuir está muito ligado à noção platônica também. Não adianta eu dar um livro de filosofia para uma pessoa que não sabe ler. Eu tenho que dar isso para um filósofo. Depois, a justiça corretiva. Aí, já está muito ligado à noção nossa de justiça, que é o quê? Só lembrar da questão da responsabilidade civil, né? Restaurar o status quo ante. Então a justiça corretiva é aquela que visa reequilibrar uma situação que foi desequilibrada. Está engraçado isso aqui, está parecendo uma pessoa fazendo um malabarismo. Bom, então, ainda sobre o Aristóteles, tem alguns termos aqui, que é o mesotés, a frônesis e o frônimos. Gente, isso aqui pode cair lá. Mesotés significa meio termo. Frônesis significa prudência. E frônimos é a pessoa que atua com frônesis, ou com prudência. Agora, deixa eu só dizer para vocês que o meio termo aristotélico
não é, por exemplo, soma 2 e 2, divide por 2 e você vai encontrar o equilíbrio. Não, porque veja bem, no exemplo que a gente traz aqui, se uma pessoa for muito covarde, ela precisa de muita coragem para estar equilibrada. Se ela for muito corajosa ou temerária, ela precisa de um pouco de covardia. Então, isso significa que o equilíbrio nem sempre vai estar aqui no 50-50, ou seja, no 50%. Porque uma pessoa muito corajosa precisa de covardia. Uma pessoa muito covarde precisa de coragem. Então, alcançar o equilíbrio é estar atento à particularidade de cada um e do caso concreto. Veja que o Aristóteles já dizia, tudo que as teorias atuais do processo civil e do direito constitucional dizem da necessidade de observância das particularidades do caso concreto. Então, o meio termo aristotélico não é um meio termo aritmético. Não se esqueçam disso. Bom, eu vou trazer uma questão do escravo aqui do Aristóteles, que é a seguinte. Ele vai aceitar a escravidão, por quê? Porque para ele, o escravo é importante para o equilíbrio da cidade. Então, se o sujeito nasce escravo, ele é importante para que o escravo seja explorado e o filósofo possa pensar. Porque, de outra maneira, vai criar um desequilíbrio. Lembra que eu falei para vocês que a noção de justiça grega não é para o indivíduo, ela é para a polis, para o todo. O objetivo é que haja uma harmonia nesse todo. E para alcançar essa harmonia, o Aristóteles vai aceitar a noção da escravidão. Essa é uma questão que eu ainda acho que vai ser cobrada no exame de ordem, tá? Então, eu coloquei aqui, o pensamento grego não trazia a noção de indivíduo. Então, não tem problema o sujeito ser escravo para o grego, porque ele é escravo, porque ele está à disposição da cidade para fazer com que a cidade esteja equilibrada, harmônica, etc, etc. Se você já ouviu o Tia Anastácia, é só lembrar o seguinte, se o cara nasce mané, cresce mané, morre mané. Então, se o cara nasce escravo, cresce escravo e morre escravo dentro da polis grega, é claro que isso não tem nenhuma relação com os dias atuais, mas era assim que os gregos pensavam e, sobretudo, o Aristóteles. Bom, caminhando um pouquinho, a gente vai chegar aqui no início da Idade Média e temos aqui um sujeito que é o São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é uma figura extremamente importante dentro do pensamento filosófico e também do direito ocidental. E ele vai fazer o seguinte, pessoal, os filósofos do direito medievais pegam o pensamento grego e vestem ele de uma aura cristã. Ou seja, aquilo que o Aristóteles chamava de motor imóvel, os medievais vão chamar de Deus. Perfeito? Então, olha só, ele vai criar uma noção tripartite do direito, que vai dizer o seguinte, há uma lei eterna, que é a lei que tudo ordena, e em tudo está e tudo rege. Então, é Deus. Depois, a lei natural, inspirada racionalmente na lei eterna, pode-se dizer que é a lei inspirada na lei divina. E, por fim, a lei humana, que é o fruto de convenções, devendo retratar o que a lei natural propugna. Veja que essa é uma discussão antiga entre o direito natural e o direito positivo. O direito natural é o direito eterno. O direito positivo é aquele que é mutável, porque ele se dá de acordo com as circunstâncias temporais, as vontades, desejos e interesses de cada povo, em cada tempo, etc, 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 etc. Então, veja que já há aqui nesse autor essa discussão. Assim como havia lá atrás em Antígona, a discussão entre direito natural e direito positivo, Antígona dizendo de um direito natural, Creonte dizendo de um direito positivo. O direito positivo é mutável, o direito natural é imutável, eterno, constante, inato, etc, etc, etc. Essa distinção entre direito natural e direito positivo também pode lhe ser importante em algum momento da prova, tá? E aí, só para finalizar o São Tomás, ele vai dizer o seguinte, a lei humana se torna mais justa quanto mais próxima ela estiver da lei divina. Evidentemente, pessoal, que aqui ainda não tinha havido o nosso querido Niccolo Machiavelli, ou Maquiavel, com o seu livro O Príncipe, que é ali onde nasce a teoria moderna do pensamento político, ou seja, uma separação da igreja com o Estado. Aqui não, aqui ainda era tudo uma coisa só, os reis e os papas estavam todos juntos, inspirados pela vontade divina e chancelados e legitimados
por uma ideia de vontade divina que está totalmente distinguido de uma noção moderna ou atual do pensamento, onde nós sabemos que o Estado é laico, etc, etc, e todo mundo já sabe disso lá no direito constitucional. Bom, aqui eu vou trazer a teoria libertária, que de novo é uma sugestão que eu acredito que vai ser cobrado. Isso aqui está no livro do Michael Sandel, Justiça ou Quer Fazer a Coisa Certa. Então, o que a gente precisa saber da ideia da teoria libertária? Ele vai dizer que nós somos donos de nós mesmos. A teoria libertária ela é uma tentativa de levar ao extremo a teoria liberal. Ou seja, se o indivíduo não prejudica um terceiro, ele não pode ser restringido na sua liberdade individual. Então, o meu corpo não pode ser determinado pelo Estado, perfeito? Por exemplo, tá? Então, o exemplo das mulheres que trabalham, e homens que trabalham com a prostituição e são garotos e garotas de programa, o Estado não poderia intervir nisso aí, porque isso é uma questão moral. E o Estado não pode entrar no viés moral do cidadão, porque ele é livre, porque ele deve ser respeitado nas suas diretrizes. Daí, ou seja, cada um tem um direito fundamental à liberdade, o direito de fazermos o que quisermos com aquilo que nos pertence, desde que respeitamos os direitos do outro de fazer o mesmo. E isso vai trazer algumas consequências. Primeira delas, nenhum paternalismo. Ou seja, o Estado não pode legislar, o Estado não pode entrar na vida privada do cidadão. Ele não pode querer ser pai desse cidadão. Depois, nenhuma legislação moral. Isso aqui está grifado porque é muito importante, porque dá muita discussão. Quer dizer, o Estado não pode dizer quem pode casar, quem não pode casar, como que casa, como que não casa. Se as pessoas pactuam consigo mesmas ou com os outros, sem prejudicar um terceiro, o Estado não tem a liberdade ou a possibilidade de intervir na vida dessa pessoa, porque ela tem que ser respeitada em sua individualidade. Esse é o sumo da teoria libertária. Depois, o utilitarismo. Outra teoria extremamente importante, criada pelo Bentham, e ela está ligada a uma questão. O pensamento utilitarista está ligado a uma noção de realização da felicidade para o maior número de pessoas. Então, vamos lá. Qualquer coisa que produza prazer ou felicidade e que evite a dor ou o sofrimento. Uma questão importante para vocês, porque esse é o tendão de Aquiles, da teoria utilitarista, que é a seguinte. Bom, então a gente tem que buscar a felicidade para o maior número de pessoas, mas qual é o problema da teoria utilitarista? São os direitos humanos de primeira dimensão. Ou seja, se você aceita que fazer a coisa certa, que a justiça é criar a felicidade para o maior número de pessoas, e se você precisar suprimir a vida de uma pessoa para o bem maior? Essa é a ideia utilitarista, mas isso vai esbarrar na concepção de direitos humanos de primeira dimensão, que nos exige o respeito a todos de maneira indistinta. Então, quer dizer, tem alguns exemplos muito interessantes. Quer dizer, para um utilitarista, a tortura seria possível, porque você está torturando uma pessoa, vamos supor que a pessoa tem uma bomba, então você está torturando uma pessoa para salvar centenas ou milhares da explosão daquela bomba. Então, quer dizer, essas são discussões que vão aparecer no utilitarismo, mas o que a gente precisa saber é qual é o conceito de utilitarismo. A coisa certa para o utilitarismo é realizar o bem para o maior número de pessoas, independentemente se uma minoria, ou um, ou dois, ou três, forem preteridos em seus direitos e garantias individuais. Beleza? Não se esqueçam desse problema, porque pode ser que isso apareça na prova. Bom, a gente vai agora aqui para o Montesquieu, tá? Que é um autor clássico. E aí, o que eu queria trazer é o seguinte: o Montesquieu é o sujeito que vai criar a teoria da divisão dos poderes. Todo mundo já sabe, isso é batido, mas pode aparecer lá na prova essa relação do nome com a criação da teoria e você não se lembrar. E aí ele vai criar alguns conceitos de república, né, que vai se distinguir pela virtude. Ou seja, a república, o soberano na república vai ser colocado pela sua virtude. A monarquia
pela honra, né? Pela noção de privilégios e etc. E o despotismo, como todos nós já sabemos, é pelo medo. Aqui, eu vou só chamar a atenção aqui para o nosso querido Maquiavel, que ele tem uma questão importante, que já foi cobrada, e a gente não pode errar uma questão sobre o Maquiavel. Maquiavel é assim: em política, os fins justificam os meios. E o Maquiavel é um sujeito muito interessante, porque ele vai dizer uma frase que está muito ligada ao despotismo do Montesquieu, que é assim: o ideal é que nós governemos pelo amor. Mas o amor, ele é alguma coisa que não coage as pessoas. Então, se o governante não consegue estar no poder pelo amor, ele deve usar, então, do medo. Ele deve ser, então, um déspota. Quer dizer, o Maquiavel parece que está falando dos dias atuais. Mas, independentemente disso, lembrem-se dessa questão. Quando ele fala os fins justificam os meios, ele está falando em política. Quer dizer, para o príncipe se manter no poder, ele pode fazer o que ele quiser para garantir a sua estada. Lembremos que o Maquiavel escreve o Príncipe para dizer como seria, na prática, de maneira pragmática, as ações de uma pessoa para se manter no poder. Lembrem-se dessa questão. Se o Maquiavel aparecer, por favor, não errem essa questão. O Rousseau, então, é um sujeito que aparece e é um cara muito fundamental, porque o Rousseau é um sujeito que meio que inspira a nossa noção de democracia com a construção do conceito de vontade geral. Ou seja, as pessoas dentro do contrato social, elas estão submetidas à vontade geral. Só que essa vontade geral não é a vontade de todos os indivíduos, ela é o substrato racional da comunidade. Tá? Então, tem que lembrar que o Rousseau é um sujeito que inspira o pensamento democrático contemporâneo. Ele é um cara que traz a noção de que para que nós vivamos ou possamos viver em comunidade, é necessário que nós celebremos esse contrato social, nos despojando de alguns direitos, de algumas vontades, de alguma liberdade, para que o soberano possa criar leis que limitam a liberdade e, ao mesmo tempo, garante a possibilidade de vida em conjunto. Tá? Então, o Rousseau é um desses filósofos contratualistas que cria a noção de vontade geral, que é o substrato racional para que os seres humanos possam viver em comunidade. Muito bem, Immanuel Kant. Pessoal, o Kant é um cara que... eu preciso ver aqui, obrigado. Eu vou falar uma intimidade aqui do Kant, porque ele morreu virgem. É um cara chato. Você imagina uma pessoa que morre virgem, não pode ser legal. Né? Então, olha, ele cria uma coisa aqui para o direito que é importante. E vamos lá. O que é a questão para ele do direito? Para ele, direito é uma coisa e moral é outra. Essa questão ainda vai ser cobrada. A moral... vamos começar pelo direito. O direito é heterônomo, é só lembrar das aulinhas de ED, né? Hétero mais nomos. Nomos é lei. Então é uma lei que vem de fora, uma lei que vem do diferente. A moral é autônoma, autonomos. Autonomos que é lei. Quer dizer, a moral é uma lei que você cria para si mesmo. Então, ele vai dizer o seguinte: o direito não pode ser moral, porque a moral só é moral quando ela nasce da própria pessoa e não quando ela é imposta. Essa é uma grande diferença. O direito é impositivo, ele coage, é uma lei que vem de fora. E a moral é uma lei que vem de dentro. Daí o Kant criar aquilo que a gente chamou de imperativo categórico. O que é o imperativo categórico kantiano? É uma ladainha que é assim: haja de tal maneira que a máxima das suas atitudes possa ser universalizada como lei geral para todos. Trocando em miúdos, para lembrar uma canção do Chico Buarque, né? Trocando em miúdos, é assim: faz apenas aquilo que quando você está agindo, você tem que pensar assim: imagina se todos agirem assim, como que vai ser esse negócio? Tá? Então, essa é a noção de imperativo categórico kantiano. Você só tem uma ação moral quando você livremente, tá? Sem nenhuma coação externa, ou seja, sem nenhuma lei que te obrigue, você consiga universalizar o seu ato e esse ato ser bom para todos. Aí você está agindo de maneira moral. É difícil demais. Mas, enfim, está tudo aqui. Nossas ações possam ser universalizadas, não forem decididas tendo em vista um fim,
nossas ações passarem no teste da universalização, tá? Aí veja bem, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que o Kant está dizendo. Ele vai dizer que o sexo casual é imoral. Por que ele vai dizer que o sexo casual é imoral? Ele vai dizer que é imoral porque quando você tem uma relação sexual casual, ou seja, fora do casamento, lembrando que o Kant era virgem, ele não devia nem estar falando disso para respeitar o lugar de fala, né, se ele não fez certo. Enfim, mas veja bem, para o Kant você só podia fazer sexo dentro do casamento. Se você faz fora, você está usando a outra pessoa como um meio para atingir os seus objetivos, como se ela também não estivesse gostando. Mas tudo bem. Então, quer dizer, ele vai dizer que o homem deve ser tratado como fim e nunca como meio. Então, o sexo casual é imoral, porque estão ali as pessoas se tratando como meio para alcançar os seus fins. Se o Kant tivesse praticado isso, ele não teria construído essa teoria. Vamos sair aqui do Kant agora e vamos para o Savigny, que é um sujeito que constrói aquilo que a gente chamou de escola histórica do direito. E aqui, pessoal, tem um termo que é o Volksgeist, que significa espírito do povo, que é o seguinte, veja bem, o cara constrói uma teoria que se chama escola histórica. E o que significa isso? Cara, é simples demais. Volksgeist. Volks é povo, Geist é espírito. Se você lembrar dessa palavrinha, você vai entender o seguinte, cada povo tem um espírito, cada espírito é construído em um determinado tempo histórico, e portanto o direito nasce desse espírito histórico. Então se cada povo tem um espírito em um determinado tempo, o direito não pode ser uma construção de leis que se queiram universais, mas sim ele tem que brotar do seio do espírito de cada comunidade em cada tempo determinado. Perfeito? Por isso escola histórica, quer dizer, a noção de que costumeiramente os povos são diferentes e, portanto, o direito de cada povo também será diferente. Perfeito? Andiamo. O Jhering é um outro sujeito extremamente importante, escreve um livrinho que se chama A Luta pelo Direito. E isso aqui já caiu, inclusive, no exame, inclusive num concurso para magistratura também, tinha uma questão sobre o Jhering, e é o seguinte, você tem que ter em mente aqui a seguinte questão, para o Jhering, o direito é a luta dos povos em relação ao tempo para a construção e aquisição dos seus direitos. Então, quer dizer, o Jhering está muito, de alguma maneira, próximo, de maneira conceitual, se a gente quiser aqui, guardadas as diferenças, e não vou entrar nisso, porque não temos nem tempo, temos 7 minutos aqui, diga-se de passagem. Veja bem, o Marx vai dizer assim, a história dos povos é a história da luta de classes. Não precisa começar essas discussões malucas, não. É só lembrar o seguinte, isso que o Marx fala está ligado à ideia de que o direito se constrói e se desenvolve a partir da luta que os povos exercem historicamente. Por isso ele vai dizer da luta pelo direito, que hoje vai ser tratado também como luta pelo reconhecimento, etc, etc, etc. Então lembra dessa questão, que isso vai te ajudar. Depois o Kelsen, né? Kelsen também é um neo-kantiano, então por isso que ele é chato. O Kant, virgem, Kelsen, seguidor de Kant, todo mundo chato. Mas a gente precisa saber desses caras, né? E aí o Kelsen escreve aquele livro famosíssimo, A Teoria Pura do Direito. E o que ele quer dizer nessa teoria pura do direito? Pessoal, não precisa delirar, é muito fácil. Ele vai dizer o seguinte, o direito é norma. Uma norma que se organiza hierarquicamente, ou seja, para uma norma ser considerada direito, ela não precisa ter legitimidade. Ela não precisa ser legítima moralmente, materialmente. Ela precisa seguir as seguintes determinações. Ela ser criada por um poder constituído e respeitar a hierarquia do ordenamento. Tanto que o Kelsen vai escrever lá no seu livro, inclusive a lei injusta será considerada direito. Por quê? Porque para ele o conteúdo do direito não interessa. Interessa apenas uma hierarquia formal que se constrói na pirâmide do direito. Daí ele vai dizer, ele vai criar o conceito de norma fundamental, que é muito importante, que é a condição lógico-transcendental para pensar o direito positivo. Gente, olha só, condição lógico-transcendental para pensar o direito positivo. Entende isso aqui? A norma 1 está fundamentada na 2, está fundamentada na 3, que está fundamentada na Constituição. Chega na Constituição, o Kelsen fala assim, e a Constituição está fundamentada em quê? Aí ele inventa a norma fundamental
Para quê? Para ela ser uma condição para pensar o direito positivo. É como se ele colocasse uma tampa aqui para fechar a sua teoria. Então, depois da Constituição, tem o quê? A norma fundamental. Aí, só para facilitar a cabecinha de vocês, para não ficar fritando, pensa o seguinte: nos regimes democráticos, a gente tem a Assembleia Constituinte que cria a Constituição, não tem? Então, você pode pensar a norma fundamental como se, por favor, uma metáfora, como se fosse a Assembleia Constituinte. Ela vai fundamentar a Constituição do Estado. Então, para o Kelsen, o direito não é nada mais do que uma construção sistemática, hierárquica, escalonada de normas, independentemente do seu conteúdo. Por isso, teoria pura. Você não tem que pensar se é moral, se é imoral, isso é coisa da filosofia do direito. O direito não tem que pensar nessa questão. Bom, o Bobbio. Esse cara está sendo cobrado toda hora e 3 conceitos do Bobbio são extremamente importantes. Para o Bobbio, o direito é um complexo normativo com sanção organizada. Ou seja, para o Bobbio, o direito é o ordenamento jurídico. E ele vai falar que o ordenamento jurídico tem 3 estruturas. A unidade, que é o seguinte, a gente pode pensar na Constituição. Então, tudo tende à Constituição, porque se a gente não tiver decisões e construções normativas que se encaminham para um local, o direito vai se perder. Então, ele tem a característica da unidade. De coerência. Por que tem que ter a coerência, pessoal? Por conta da questão da antinomia. Quer dizer, não pode ter norma dizendo que pode e norma dizendo que não pode. E depois a questão da completude, que é o seguinte: o direito é dinâmico e, portanto, aparecerão lacunas. E aí a coisa que eu queria dizer é o seguinte: o direito não é nem completo nem incompleto, ele é completável. À medida em que forem aparecendo questões, as leis serão criadas da melhor maneira ou da pior maneira, não interessa. Mas essas são as 3 características: unidade, coerência e completude, que vale a pena você lembrar para o Bobbio. Depois a teoria do Reale, teoria tridimensional do direito: fato, valor e norma. Para o Reale, o direito se estrutura nessas 3 dimensões. Né? Porque eu estava em uma outra dimensão da língua portuguesa aqui. O fato, que é o encontro entre as pessoas, pessoal, tá? Os fatos sociais que acontecem. Todo fato social gera um valor. Então, por exemplo, Lei Maria da Penha. Qual que é o fato? A agressão. Qual é o valor? A dignidade. E aí cria-se a Lei Maria da Penha. Então, a mulher, a senhora foi agredida, teve um valor humano que foi comprometido e foi necessária a criação de uma norma para proteger esse valor. Daí o Reale dizer que toda a estrutura, todo o conceito do direito requer que sejam observadas essas 3 características: a social, a axiológica ou valorativa, e a normativa, que vai proteger o valor que aparece nas relações sociais. Bom, o Dworkin é um sujeito que é importante falar, tá? Ele vai dizer que o direito é um conceito interpretativo. E ele vai distinguir regra de princípio. Isso aqui pode cair. O que é regra, pessoal? Regras são as normas mais diretas. Então, o Código de Defesa do Consumidor tem alta densidade normativa. Ele fala assim: o consumidor é, o fornecedor é. Os princípios têm baixa densidade normativa. O que significa dizer isso? O que é, por exemplo, o princípio da igualdade? Você não consegue dizer o que ele é, a não ser quando ele é aplicado. Então, ele é poroso. Ele tem uma aplicação aberta. As regras, elas têm aplicação específica, são fechadas. Ou seja, ou você pode estacionar, ou você não pode estacionar. Perfeito? Aqui, como você resolve um problema de princípios? Com a ponderação, com o balanceamento e o sopesamento. Para casos difíceis ou hard cases, a gente tem esse conflito de princípios. Para casos fáceis, os easy cases, a aplicação das regras. Bom, há uma questão importante aqui, que é a distinção entre hermenêutica e interpretação, que é o seguinte, pessoal: a hermenêutica pode ser a teoria e a interpretação a aplicação. A integração jurídica é o preenchimento das lacunas. Não confunde integração com interpretação. Interpretação é a aplicação da norma. Integração é o preenchimento das lacunas. Eu quero falar só mais uma coisa aqui sobre o Dworkin. O Dworkin constrói a noção de direito enquanto romance em cadeia. Isso é muito importante, porque ele fala assim, o direito é uma sucessão de decisões. E para que as decisões sejam coerentes, é como se a gente estivesse fazendo um romance em cadeia.
o primeiro autor tem que respeitar, o segundo autor tem que respeitar o primeiro, o terceiro o segundo, e assim sucessivamente. Então a gente constrói um conceito coerente de direito na medida em que a gente constrói decisões que respeitem o histórico do direito. Pessoal, em 30 minutos a gente andou desde Platão até o século 21. Espero que isso ajude vocês, espero que a gente consiga ter dito coisas que sejam relevantes e que essas duas questões sejam acertadas. Beijo, abraço, até a próxima, obrigado.